Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Como é bom a gente estar aqui hoje, cantando que a gente quer dar a honra para Jesus. Foi para isso que nós nascemos. E quando a gente dá a honra para Jesus, a gente encontra o sentido da nossa existência. Viver para a glória de Deus. Foi para isso que Ele nos criou. Nós hoje, semana passada a gente iniciou o tema deste ano, né? E hoje nós vamos começar a meditar no livro de Oséias. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Oséias 1, até o capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Então vamos ler a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, ênfase no todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamem os seus irmãos de Ami e as suas irmãs de Ruamá. Vocês devem lembrar daquela loja de fast food famosa do vermelho e amarelo, sabe? Lembra do M? Lembra de um hambúrguer carro-chefe deles, que a gente tinha que decorar a musiquinha? 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. Se você imaginar a lembrança estética do hambúrguer, é pão, a carne, o pão, a carne e o pão. Então você tem 3 camadas de pão recheadas por 2 fatias de carne. O capítulo, não sei se o exemplo vai ajudar, mas o capítulo 1, 2 e 3 de Oséias, ele segue essa estrutura. Então ele começa, só que em vez onde é pão é uma narrativa, e aí vem uma palavra de esperança. Depois vem outra narrativa, e aí no meio, esse pão do meio aqui é uma narrativa de juízo. E aí vem uma esperança, uma camada de esperança, e termina com uma narrativa. Isso que a gente leu aqui é uma camada de narrativa e um recheio de esperança.
Por isso que na hora da leitura eu falei, ênfase no todavia. Estão lembrados? Nesta manhã, meus irmãos, por que Oséias ele vai seguir essa estrutura? Ele não dividiu, obviamente, seu livro em 3 capítulos. Isso foi feito tardiamente, mas ele escreveu em blocos. E esse primeiro bloco é narrativa, recheio, narrativa, recheio, narrativa. Ele quer mostrar que essas coisas caminham juntas. E não apenas no livro de Oséias, mas em toda a Bíblia. E isso é uma lógica, e essa é uma lógica da fé cristã para mim e para você. Então a gente está aqui para aprender a palavra, para saber como Deus acomodou o caráter dele, a vontade dele na palavra, para que a gente, conhecendo esse caráter e a vontade dele na palavra, a gente saiba que é assim que ele vai reger a sua vida, o seu coração e o meu coração. Por isso que a gente precisa entender e respeitar. Se ele colocou esse pacotão aqui do lanche, a gente vai colocar isso para a vida também. Então, não dá para a gente fragmentar. Principalmente quando Deus fala que vai trazer juízo. O juízo faz parte de um todo. E se você separar, você vai dividir o ser de Deus. E o ser de Deus não dá para a gente dividir. A gente tem que olhar ele como um todo. E outra coisa que eu queria destacar, antes da gente pensar algumas coisas desse texto para nós hoje, é que esse texto, ele mostra que os homens erram. Mas Deus pega essa desarmonia, pensando agora indo para o universo da música, ele pega essa coisa dissonante e ele consegue fazer novamente a coisa ficar harmônica. Então Deus tem um plano harmônico, o homem desafina. E ele mostra, vocês estão desafinando a música. Vocês não estão seguindo a partitura. Vocês estão profanando os sinais musicais que eu coloquei. Há uma orquestra, eu estou regendo, e vocês estão querendo tocar outra coisa que não é o que está no papel. E eu estou apontando isso para vocês. Mas para que vocês voltem para a partitura. Então a coisa começa, o plano é harmônico, o homem desarmoniza e ele fala, gente, precisa voltar para a harmonia. E eu sei que vocês não vão voltar, eu vou reger. Vem para cá novamente. Se você olhar só o plano da desarmonia, e Deus falando isso, vai falar, nossa, que Deus ruim, castigador, cruel, eu não quero, não tem amor, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Mas se você olhar o todo, a composição, você vai ver que ele começa mostrando o plano dele, o desajuste e como ele quer trazer novamente. Isso é graça. O tema deste ano é a graça que transforma. Transforma porque eu preciso de transformação. E o que eu estou, naquilo que eu estou necessitado de transformação, naquilo que você está necessitado de transformação, é desarmonia. E Deus quer nos trazer de novo, para a gente compor a orquestra dele e seguir a partitura que ele está regendo. Portanto, hoje, meus irmãos, olhemos esse bloco, esse texto todo que nós lemos como uma unidade só, em que Deus está dizendo, eu criei com harmonia, o pecado trouxe desarmonia, mas a graça coloca as coisas novamente no lugar. E essa é uma palavra, uma chamada de esperança. Sempre que Deus mostrar juízo, ele termina o juízo dizendo, eu quero trazer a esperança. Mas a gente precisa passar pelo juízo e ver quão errada está a música e a nota que a gente está tocando no piano ou no instrumento. Por isso, hoje, eu quero retomar, antes da gente pensar as lições desse texto para o seu coração e para o meu, aquilo que o Lucas nos disse na semana passada, que Oséias foi levantado por Deus para profetizar no reinado de Jeroboão II. E era um tempo em que estava tudo bem. Vocês vão lembrar daquele diagrama que o Lucas trouxe, que está no grupo do WhatsApp da igreja. Era uma prosperidade econômica, era uma prosperidade, uma segurança política. Mas essa prosperidade, guarda essa palavra, essa prosperidade econômica, política, ela pautou o caminho para um declínio religioso. E o declínio religioso foi a ruína política, econômica e social do povo. E é nesse cenário
No momento em que esse rei está ali, que Deus intensifica a voz profética e levanta Oséias para dizer: eu coloquei a coisa harmônica e vocês estão tocando outra música. E isso vai chamar juízo, mas eu quero trazer de novo para a harmonia do céu. Então, vamos olhar a missão do profeta aqui. Irmãos, a missão do profeta não era uma missão fácil. Era uma missão complicada porque ele tinha que ser voz de Deus para um rei e para o povo. E ele olhava as coisas, a gente pensa que profeta ficava falando do futuro, né? Lógico que ele falava, mas antes de falar do futuro, ele avalia o presente pela ótica do céu. Então, o que está acontecendo aqui? E como o céu está interpretando o que está acontecendo aqui? O povo não percebia, por isso Deus levantava um profeta e dizia: gente, o problema é esse. E aí Deus levanta Oséias para, em primeiro lugar, dizer: a música foi abandonada. Tem pecado, estamos errando o alvo aqui. E esse erro vai suscitar juízo. É o que a gente vê do versículo 2 até o versículo 9. Então, do capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 9, a gente vê o profeta sendo usado por Deus para dizer: tem pecado na nação. Vocês erraram o alvo, vocês abandonaram o plano de Deus. E qual era esse pecado? Eu vou só trazer aqui para a gente poder aplicar para o coração. Vocês quebraram a aliança. Deus fez uma aliança com esse povo. Lá, quando esse povo foi liberto do Egito, Deus deu uma lei para eles sob a liderança de Moisés, guiou esse povo pelo deserto até que eles entrassem na terra. O povo precisa ter lei, precisa ter terra e precisa ter governante. Deus falou: eu vou ser o governante de vocês, eu dou uma lei para vocês e eu vou colocar vocês numa terra. Deus fez a aliança, o povo entrou em aliança com ele, mas o povo foi infiel a essa aliança. Essa aliança aqui no contexto de Oséias, ela é tida como um casamento. E o povo é a esposa e Deus o marido. E o marido está entregue ao casamento. Mas a nação se prostituiu e quebrou essa aliança. E para Deus mostrar o pecado, lembre-se que o profeta mostra a situação presente pela ótica do céu. O que Deus faz? Aí olha o ministério de Oséias. Deus fala: você vai representar, você vai viver aquilo que o povo está vivendo comigo, aquilo que eu estou passando com o povo nesse casamento. E aí Deus pega Oséias e coloca ele numa situação de casamento análoga ao casamento do povo de Deus com o seu Senhor. E por que Deus faz isso? Porque Deus quer mostrar para eles o pecado. Qual é o pecado que eles estão cometendo? Deus quer definir o pecado, advertir sobre o julgamento, mas ao mesmo tempo chamar para a esperança. Deus adverte o pecado, guarda isso. Ele adverte o pecado para mostrar o alvo era esse, vocês foram para lá. Quando a gente escolhe um alvo diferente do que Deus apontou, a gente tem consequências e o julgamento vem. Mas quando ele mostra isso, o alvo errado e a palavra de julgamento, ele faz isso para chamar o povo de volta para a esperança. Por isso, vamos ver qual era o pecado que o povo cometeu e profanou a aliança com o Senhor. O Lucas disse isso na semana passada e a gente vai voltar a esse ponto hoje. O pecado que fez Deus se irar com o povo foi combinar coisas incombináveis. Que combinação era essa? Nós queremos ter fé em Deus, uma fé ortodoxa, cremos direito, sabemos quem Ele é, mas ao mesmo tempo a gente quer recorrer a Baal sempre que possível. Uma fé ortodoxa, mas a recorrência a Baal. Baal era um deus da chuva e da fertilidade. E o povo estava ali, não é que eles abandonaram Deus e seguiram Baal.
Eles queriam Deus da aliança, queriam crer no que ele revelou, se relacionar com ele, mas às vezes recorrer ao Baal, sempre que necessário e for urgente. Qual é o nome disso, irmãos? Culto mesclado. Um outro nome para isso, combinação. E sempre que você combina, você quer que as duas coisas virem uma só. Isso é abominação. Deus não é Baal. E Baal nunca vai ser Deus. Mas o que o povo estava querendo? Não, a gente consegue combinar as coisas perfeitamente e tudo vai funcionar na vida espiritual. Deus levantou Oséias para dizer, não dá para a gente juntar fé ortodoxa e recorrência aos ídolos. Essa combinação não dá. O problema é, a gente tem aqui um coração doente. A gente tem aqui um coração enfermo, que precisa do poder curador da graça. E eu queria dizer que eu tenho esse coração e você também. Um coração que gosta das coisas de Deus, mas que às vezes, será que é sempre, quer recorrer a Baal. E aí a gente tenta mesclar coisas e combinar coisas que são de polos opostos. E a gente acha que dá certo. E Deus levantou Oséias para dizer, eu não aprovo essa combinação. Isso é quebra da aliança. Isso é quebra da aliança. Então o que Deus está chamando a atenção do povo aqui? Olhe para o coração enfermo. Depois a gente volta para aplicar. Qual é, se tem pecado, tem juízo. Qual é o juízo? Esse pecado chama, é o momento em que o Oséias vai ter os filhos. Vocês sabem que filhos no Antigo Testamento, ou no contexto bíblico, ele está atrelado à circunstância do nascimento, ao próprio caráter da pessoa e indicando aquilo que ela vai ser. Então, quando Deus diz, o primeiro filho vai chamar Jezreel, e aí Deus pega um período do livro dos reis e mostra a dinastia de Jeú. Jezreel é uma localidade, uma geografia na Palestina, que fica entre as montanhas da Galiléia e da Samaria, e era um vale de batalhas. Foi lá, por exemplo, no vale de Jezreel, que Gideão derrotou os midianitas, Juízes capítulo 6. Que legal. Mas também foi nesse vale que, sob a liderança de Jeú, dinastias atrás, governos atrás, e Jeroboão é dessa dinastia de Jeú, ele nesse vale, ele cometeu o pecado, e no lugar do pecado, Deus trouxe o juízo. Então, Deus está dizendo, Jeú, ele cometeu esse pecado, e Deus, no próprio local do pecado, o pecado evocou o juízo. Que triste isso. Um lugar que, períodos antes, foi a vitória de Gideão, posteriormente foi o lugar de pecado e, consequentemente, o lugar de juízo e da ruína. E Deus está dizendo, o primeiro filho, olhem para a história, olhem atrás, será que vocês não vão se lembrar que nesse lugar já teve uma vitória, mas ao mesmo tempo na dinastia, no governo de Jeú, foi um lugar de pecado, e o pecado pautou o caminho para o juízo e para a derrota. Deus está personificando a mensagem na história de Oséias e Gomer. E ele está dizendo, olha, por que Deus quer mostrar tudo isso para depois chamar para a esperança? Mas ele precisa delinear claramente a feiura do pecado. Segundo filho, ou segunda filha, Lo Ruamá, que significa desfavorecida. Talvez a sua versão nem trouxe esse nome aqui e já deu o nome, vai chamá-la desfavorecida. A ideia do termo aqui é uma mãe que tem útero. E Deus está dizendo, como uma mãe tem útero e tem instinto para os seus filhos, tem compaixão por eles, eu não vou exercer essa compaixão. Não vou exercer essa compaixão. As minhas entranhas não virão mais para vocês. O pecado tira vocês de perto de mim, quebra a aliança, desfaz o relacionamento e interrompe
as minhas vísceras para vocês. E a terceira filha é mais forte ainda. Não é mais meu povo. Não são mais meu povo. Povo que eu decidi escolher. Vocês não são mais meu povo. É esse o juízo do pecado. O lugar do pecado virou lugar de juízo. Deus tira as entranhas e não exerce compaixão. Em última instância, não é mais meu povo. Quebra do relacionamento. Esse é o juízo do pecado. Tem um autor que diz, preste bastante atenção aqui. A experiência de Oséias deveria dar para aquele povo, e para nós, Batista Fonte Sicar, uma compreensão mais profunda do amor que Deus tem por Israel. Credo, Cris. Como é que Deus vai dar uma demonstração de amor falando de juízo? Deveria dar uma visão mais profunda do amor de Deus por Israel e uma maneira mais eficaz de transmitir a mensagem ao povo. Deus falou, Oséias, você vai viver aquilo que o povo faz comigo. Você vai casar com uma mulher e ela vai se prostituir. Tem gente que diz, será que ele casou com ela e ela se prostituiu? Tem gente que diz, ele casou com uma prostituta. E aí tem gente que vai dizer, dilema ético. Deus manda casar com prostituta? Bom, lá no céu a gente entende, aqui a gente vai ficar aqui. Deus manda ele casar com uma mulher e ela se prostitui. E Deus fala, você vai aceitá-la. O nome vai carregar o juízo. E o povo precisa ver o que eles estão fazendo com a aliança. Irmãos, esse é o primeiro ponto do sermão de hoje. Eu queria chamar muito a atenção do seu coração para cá. O nosso coração tem essa doença naturalmente. E a gente ainda está em processo de santificação. O nosso coração gosta de mesclar Deus com um Baal. E acha que a combinação vai dar certa. E eu queria que você pensasse de que maneira isso opera na sua vida com Deus. De que maneira você diz, Deus, eu sou do Senhor, eu entreguei a minha vida, eu tenho aliança com o Senhor, eu creio na palavra. Mas há momentos em que eu recorro à combinação. Há momentos em que eu recorro a alguns atalhos, porque eu acho que o teu caminho, o caminho de santidade do Senhor, ele tem uma lógica, um tempo e um jeito que não é o meu. E aí, sempre que acontecia isso, o que o povo fazia? Quando eles queriam resultados rápidos, e quando eles queriam bênçãos instantâneas, que não eram bênçãos, eles recorriam a Baal para chuva e, consequentemente, fertilidade. Chuva é prosperidade da terra. Eles viviam numa sociedade agropastoril, irmãos. Então, chuva irriga a terra dá fruto, o fruto é prosperidade. E quando eles tinham problema de descendência, e a família, eles viviam numa sociedade em que eles viviam em clãs, então, ter a interrupção da perpetuação da família era um problema, eu não estou dizendo que não seja. Então eles recorriam aos atalhos para os resultados rápidos, mas ainda assim diziam, tudo bem, eu só fui ali, eu só recorri, mas eu sou do Senhor. Deus está no lugar que deve estar. E eu queria que você pedisse ao Espírito Santo de Deus de que maneira isso opera, e se opera e de que maneira opera quando as situações apertam para você. Quando Deus se cala. Quando Deus tarda em responder, na nossa perspectiva, uma oração. Quando a gente interage com o mundo que nos cerca e a gente precisa interagir, mas não, e a gente afrouxa a ortodoxia, ou a gente flexibiliza coisas que o Evangelho não flexibiliza, ou às vezes em nome das nossas necessidades a gente cede alguns critérios da santidade de Deus e faz combinações que o que Cristo não assina. Em busca de resultados rápidos ou para se livrar de uma espera silenciosa, como diz o salmista. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Quando a gente não vai para esse caminho do salmista, a gente diz, Deus, acho que eu preciso recorrer aos ídolos.
E o que o povo estava pedindo aqui é, dá licença que eu vou recorrer aos ídolos. E Deus está dizendo, não. Não. Tem um contrato de exclusividade. Ou eu, ou Baal. Não dá para combinar outras coisas. E esse é um ponto que o Senhor quer que a gente olhe para dentro do nosso coração hoje. Há umas 2 semanas, eu ouvi uma missionária pregar, e ela citando o saudoso Dr. Shedd, quem vai lembrar do Dr. Shedd, ele dizendo que o orgulho é um pecado guarda-chuva que pauta o caminho para qualquer outro pecado. Isso não é novo para a gente. Então ele diz, por exemplo, quando você diz assim, puxa, mentir. Pode pensar que esse fiozinho, esse veio da mentira está ancorado num rio do orgulho. Puxa, meu Deus do céu, eu cometi um pecado moral. Pode fazer um histórico aí e chegar no rio do orgulho. Porque o que é o orgulho? O orgulho é, Deus disse, mas eu acho que dá. O orgulho não é, nossa, eu não sabia que Deus tinha falado. O orgulho é, Deus disse, mas eu acho que eu posso combinar. E sempre que a voz de Deus perdeu lugar para mais alguma coisa, ou eu acho aquilo, ou estão me dizendo aquilo, e isso fez sentido para mim, a gente ficou com Deus e outra coisa. E sempre que a gente fica com Deus e outra coisa, e a gente segue a outra coisa, e aquilo vai para o lugar que a voz de Deus tinha que estar, a gente faz como Adão e Eva. Olhou, desejou, pegou e comeu. Mas antes de olhar, desejar, pegar e comer, o que está lá em Gênesis 3, houve não foi bem assim que Deus disse. Irmãos, isso é orgulho. Sempre que o Satanás sussurrar para você, não foi bem assim que ele disse. Aí você vai olhar e vai, meu Deus, agora eu desejei, agora acho que eu posso pegar, tomar e comer. Hoje é ceia. Para responder, olhar, desejar, pegar e comer, a gente tem uma resposta de cura da graça. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Essa é a nossa cura desse coração doente, que sempre pega o que Deus diz e diz, mas eu acho, e aí eu olho, desejo, pego e como. É que não tem ceia todo domingo, mas é sempre o momento da gente olhar e dizer, não, eu quero olhar, tomar e comer o corpo e o sangue de Cristo. A minha redenção. Seu coração é assim, até que a gente esteja na glória, o Senhor está aqui para nos libertar desse coração. Mas que hoje, esse primeiro pontinho que Deus trouxe para o povo dele, na experiência de Oséias, e preservou isso em palavra, para mim e para você, traga luz para o seu coração. Como você recorre aos ídolos em momentos de dificuldade e que atalhos você busca e dizendo, não foi bem assim que Deus disse. Isso é orgulho e ele vai pautar caminho para respostas morais mais rápidas e mais fáceis. Mas não se engane, o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, diz Romanos. O pecado paga com juízo. O pecado leva a gente no extremo para dizer, onde foi o meu lugar de alegria e prazer no pecado, virou o meu vale de lágrimas. O que foi o meu lugar de prazer, me tirou da compaixão graciosa de Deus. E o que foi o meu lugar de prazer, longe do Senhor naquele momento, o culto a Baal, virou para mim, não mais meu povo. Eu perdi. Mas o evangelho, irmãos, ele começa com a mensagem de arrependimento, de juízo chamando para o arrependimento. E aí Deus termina dizendo, todavia, ele vem o principal, lembra do lanche. Eu estou aqui para dizer que eu continuo fiel à aliança. E eu quero chamar vocês para a volta, à esperança.
Então, como Deus nos chama? Esse é o segundo ponto. Ele está dizendo, eu quero fazer esse povo como a areia do mar. Não foi isso que eu prometi para Abraão? Uma descendência numerosa? Sim. E aí Deus fala, povo, preste atenção. E aí ele diz para nós, na chamada da esperança, eu sou um Deus vivo e os ídolos são mortos. Eu sou um Deus vivo. E Deus vivo dá vida. E ídolo é morto, e morto não traz vida. Ídolo leva a juízo, ruína e juízo. Mas o Deus vivo traz para a vida e de volta a aliança. E sempre que Deus levanta o profeta, Deus está dizendo, eu estou mandando minha palavra porque eu te quero. E é por isso, irmãos, que hoje a gente diz que a pregação do evangelho é uma profecia. Longe de qualquer olhar de status ou vaidade, a voz da palavra é a voz da profecia. E o profeta, o pregador é um profeta. Apesar de nós, isso não é sobre ninguém que fala aqui, é sobre o poder de Deus. E se Deus preservou essa palavra, é porque Ele está chamando, igreja, volta para a aliança. A nova aliança no meu filho. Isso é graça. Deus vivo dá vida, ídolos mortos levam à morte. A quem nós vamos recorrer? Sempre que o nosso coração enfermo baixar a guarda com a voz de Deus, e a gente dizer, Deus disse, mas eu acho, e a gente olhar, tomar e comer, e desejar, e pegar para a gente precisa se lembrar disso, esse ídolo morto está me levando à morte. Mas Deus diz não, eu sou um Deus vivo, e eu quero trazer vida, e trazendo vida, na graça dele, o que ele vai fazer? Eu vou reconciliar esse povo de volta comigo. Não é isso que está lá no livro de Efésios? Vocês estavam mortos nos vossos delitos e transgressões, mas ele vos deu vida. E ele os reconciliou em Jesus com ele mesmo. E não apenas isso, mas ele juntou muitos, e de ambos, de muitos, ele fez nele mesmo, para gerar nele mesmo um só povo. Ele nos reconciliou com ele e nos reconciliou com o seu povo. Deus está dizendo, o Lucas leu esse texto na semana passada, vocês vão ser filhos de um Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Cristo Jesus é essa cabeça, que uniu o povo na igreja. E não apenas os filhos de Judá e Israel, mas de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Atraiu aos pés da cruz, como a gente cantou hoje, prostro-me diante da cruz. Não foi só você, brasileiro, paulistano, que foi atraído aos pés da cruz, mas há povos em todos os lugares e em todas as épocas que Cristo quis chamar para si, para fazer nele mesmo um novo povo lavado e remido pelo seu sangue. A igreja é a noiva lavada. E Cristo removeu as nossas acusações e o juízo dos nossos nomes. Ele é a remoção dos nossos juízos. Por isso hoje, aí ele termina dizendo, chame os seus irmãos de Ami e as suas irmãs de Ruamá. O nome mudou. Agora eu voltei a ter compaixão e vocês são o meu povo. Para a gente avaliar o nosso coração, o Salmo 119, versículo 176, o Salmo 119 é um salmo que fala, quanto eu amo a tua lei, Senhor. Mas ele termina, Deus, eu me desgarrei, como ovelha perdida. Procuro o teu servo, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Pode ser que você ame o Senhor e seja ortodoxo na sua confissão, mas você hoje está aqui, desgarrado como ovelha. O pastor de Israel está aqui para procurar você. Grite por ele. E olhe as enfermidades do seu coração. A graça transforma. Mas, irmãos, a graça transforma trazendo cura da nossa doença. E a doença que nós carregamos é pecado.
um coração que quer mesclar Deus com uma fé ortodoxa, que às vezes a gente até se orgulha disso, mas que em momentos de aperto recorre aos ídolos. Que hoje o Senhor encontre vulnerabilidade no seu coração para dizer: Deus, eu não quero mais recorrer. Eu não quero mais, quando o sussurro do diabo vier, não foi bem assim que ele disse, eu dizer: é verdade, não foi bem assim que ele disse. Quando o sussurro do diabo vier, no poder do Espírito, a gente dizer como Jesus: está escrito. Está escrito. Vai embora, Satanás. O diabo se apresenta para tentar. E ele tenta você de acordo com as inclinações do seu coração. Ele estuda as nossas fraquezas. E ele se apresenta com as artimanhas que ele sabe que nós somos vulneráveis para a queda. Mas, habita em você o Redentor, o Santo de Israel, Jesus Cristo, que venceu o diabo dizendo: está escrito, vai-te Satanás. Que hoje o Espírito de Deus encontre lugar no seu coração, para que esse coração de Jesus não é o coração de Oséias, não é o coração de Davi, não é o coração de qualquer outro profeta, não é o coração de Moisés. Um coração fiel a Deus é o coração de Jesus. Olha a responsabilidade quando a gente canta: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. O coração de Jesus é um coração livre dos ídolos. O coração de Jesus é um coração fiel que não é mesclado. Fé ortodoxa mais. O coração de Jesus corre inteiro para Deus. E é esse coração que o Espírito Santo de Deus quer colocar para mim e para você. A graça nivela o caráter pela vida de Jesus, irmãos. A métrica é alta. Eu não atinjo. Você sozinho não atinge. Mas o poder do Espírito aperfeiçoa. O Espírito Santo aperfeiçoa poder naquilo que você é fraco. Diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 12. E onde abundou o pecado, ele diz em Romanos, a graça é superabundante. Portanto, abra-se para o poder curador da graça de Deus. O Senhor quer curar o nosso físico? Sim. Mas, sobretudo, Ele quer curar o seu coração idólatra. Esse é o diagnóstico. Um coração idólatra quer mesclar as coisas que não são conciliáveis. Que nessa manhã o Senhor encontre confissão no nosso coração para dizer: Senhor, tira os ídolos daqui. Porque eu não quero juízo. Eu não quero ruínas. O que eu quero é viver a esperança da glória. É Jesus Cristo aqui. Peça o coração de Jesus. E que, se você hoje anda com um fardo de acusações, lembre-se que o Redentor é aquele que remove as acusações. Jesus encontrou uma noiva suja no pecado. Mas Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante, diz que ele lavou a noiva para si mesma, por meio de água, de lavagem de água pela palavra, para apresentar para ele mesmo uma noiva, uma igreja santa, pura, sem mancha, nem mácula, nem defeito algum. Esse mesmo Jesus que nos lavou no seu sangue está aqui para lavar e tirar as manchas das nossas vestiduras, tirar as impurezas do nosso coração e nos dar um coração para Deus como é o coração dele. É o coração de Jesus que o Espírito Santo quer dar para você. Um coração fiel a Deus. Não sei se essa é a urgência. Poxa, pastor, mas eu tenho tantas bênçãos, sou necessitado de tantas bênçãos na semana, tantas coisas urgentes para Deus fazer. Eu sei, e Deus também sabe. E Ele responde às orações. Mas hoje Deus quer curar seu coração. E Ele quer dar o coração de Jesus para você. Vamos buscar o coração de Jesus? Manso e humilde. Que ouve Deus e diz: é isso. Não tem outra voz. E o diabo vai aparecer: não foi bem assim. Foi sim. Foi sim. Está escrito. Olha, mas por causa do está escrito, você vai uma longa jornada da obediência. É a jornada do filho. Obediente até a morte, morte de cruz. Mas olha, vai ter a morte de cruz, mas da morte veio glória. Não deixa o diabo
fragmentar a vida de Jesus para você. Pega o pacote. É no sofrimento que conduz à glória. E peça o coração de Jesus. Que Deus nos livre de nós mesmos. Amém? Deus está aqui, irmãos. E Ele quer mudar corações. Mudando o coração, Ele muda a vida. Olhe para dentro do seu coração. E peça que o Senhor quebrante seu coração. Senhor, nós não podemos quebrantar o nosso coração. Mas o Senhor é um Deus que sabe quebrantar o nosso coração. Torná-lo consciente de si mesmo. E nós oramos por isso nesta manhã. Mostra o nosso coração para nós. Mostra meu coração para mim, Senhor. Mostra o que eu não vejo. Mostra para os meus irmãos o que eles não conseguem ver. Mostra, Senhor Deus, seu Espírito está aqui, tua palavra foi pregada. Tua palavra é o espelho, Deus. É o que ela diz acerca de si mesma. Ela é o espelho que mostra a tua santidade. E mostrando a tua santidade, mostra convergências e divergências que temos para essa santidade. E naquilo que nós destoamos, que somos dissonantes da tua santidade. Torna isso claro, que tenha nome para nós. Traz à memória dos meus irmãos cenas, vivências de hoje e do passado. Torna, Senhor, torna claro para nós, ó Deus, situações em que esse pecado apareceu. E que nós até então, agora, não tínhamos nos dado conta de que isso é uma enfermidade do nosso coração. Mostra, Deus. O Senhor está aqui na casa. Esta casa é tua. Tua palavra é a profecia. E a profecia nos faz ver as coisas como o Senhor vê. Sem a tua palavra nós não vemos o nosso coração. E ela foi lida, Deus. Que o teu Espírito, Senhor Deus, tire as escamas dos nossos olhos para que vejamos os nossos corações. Tira, Senhor, a cegueira espiritual que nos impede de ver, Senhor Deus, aquilo que pode, Senhor Deus, pautar o caminho do juízo e da ruína. Senhor, nós queremos estar na tua compaixão. Nós queremos estar no vale da vitória. Nós queremos estar, Senhor Deus, como teu povo em aliança, na nova aliança por meio do teu Filho Jesus. Por isso que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha buscar o nosso coração e colocar em nós o coração de Jesus. Nós não queremos melhorar em nós mesmos. Nós não queremos, Senhor Deus, um coração, ó Deus, um pouco melhor dentro de nós mesmos. Nós queremos um coração igual do nosso Mestre. Nós queremos um homem fiel, que é Jesus, vivendo dentro de nós. Muda, Senhor Deus, lava as nossas vestiduras. Se nós estamos manchados, com rugas, se nós estamos cheios de mácula, Senhor, que o nosso Redentor, pela lavagem de água, pela palavra, nos lave, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, e nos apresente para o Senhor mesmo, uma igreja pura, santa, sem defeito, sem mancha, sem mácula alguma, Senhor. Isso é mérito do poder curador da graça do Senhor revelado em Cristo Jesus. Transforma-nos, Deus. Faz de nós novo povo, com nova identidade. Transforma-nos, Senhor Deus. Cura, ó Deus, as enfermidades do nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos liberte de nós mesmos. Ó Deus, que sempre que nós olharmos a revelação do pecado, olhemos o caminho do juízo, mas nos lembremos da chamada de esperança para a volta à aliança. E é isso que queremos fazer, ó Deus, diante da tua palavra contigo, nos reconciliar com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Deus. Irmãos, eu queria que a gente aproveitasse esse tempo para a gente ter um momento de confissão. Nós aprendemos bem o ano passado, na meditação de Tiago, que pecado tem nome e data. Se o Espírito de Deus trouxe à memória do seu coração situações e cenas em que você agiu ou omitiu, falou ou deixou ou se calou, e que isso revela um vício do teu coração, uma enfermidade do teu coração, denuncie isso. Há graça que cura. A graça
é maior que a abundância do pecado, ela é superabundante. Corra para a presença de Deus pelo novo e vivo caminho e deixe esses pecados aos pés da cruz e receba a santidade de Deus, a justiça de Deus por meio do Filho. Essa é a troca maravilhosa da graça. Lancemos sobre Cristo o nosso pecado e recebamos o seu perdão e a regeneração que vem em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós. Obrigado pelo privilégio de chamarmos o pecado pelo nome diante do Senhor. E obrigado porque fazemos isso sem medo, ou culpa, ou remorso. Mas podemos fazer isso, Senhor Deus, com paz. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E esse sangue já foi derramado. E os nossos pecados passados, presentes e futuros estão pagos pela graça de Deus e lavados nesse sangue. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de não mais fugir como Adão e Eva, mas comparecer no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. E podemos achar graça no momento oportuno, Senhor. Este é o momento oportuno. Ó Deus, não apenas isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos atraia para a Tua presença, para o Teu ser, para o Deus da aliança. Queremos ter prazer na Tua presença, prazer no Teu ser. Restaura a nossa comunhão contigo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.